Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Nós estamos a uma semana do Natal e hoje o Evangelho da Missa põe-nos diante de nós a figura de São José. Diz-nos assim: o nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. E continua. Então, é preciso explicar o seguinte, que quando o anjo apareceu a Nossa Senhora, a perguntar-lhe se ela queria ser a mãe do Messias, pois Nossa Senhora até fez uma pergunta. Disse: como é possível isso se eu não conheço homem? Ou seja, apesar de ela já estar desposada com José, ela tinha o propósito de permanecer virgem para sempre, já tinha comentado isso com São José e São José tinha aceito isso. Ora, o anjo respondeu-lhe que a virtude do Altíssimo a cobriria com a sua sombra e por isso aquele que nasceria dela seria chamado Filho do Altíssimo, seria Filho de Deus, seria o Messias. De algum modo, melhor, diz a Maria que no caso dela ela será virgem e mãe ao mesmo tempo. Claro que Nossa Senhora nesse dia podia ter posto uma condição. Bem, eu já estou comprometida com José, é preciso que alguém lhe diga alguma coisa antes de eu dizer que sim, porque senão isto é capaz de dar algum problema. E de facto foi o que aconteceu. O que aconteceu é que a certa altura reparou-se que Nossa Senhora transpere de bebê, ninguém estranhou, porque ela já estava comprometida, já para sempre, com José, excepto evidentemente o próprio José. O próprio José sabia que Nossa Senhora, o filho que levava dentro dela, não era dele. Ao mesmo tempo não podia pensar mal de Maria, né? Sabia que Nossa Senhora não tinha feito nada de errado diante de Deus, por isso sabia que ali havia um mistério e achou, sendo justo, resolveu repudiá-la em segredo. Por um lado, a lei mandava que ele dissesse publicamente isso, que o filho que ela levava não era dele. Mas claro, se ele fizesse isso, a honra de Nossa Senhora ficava, pois evidentemente, pelas ruas da amargura, né, evidentemente, e não se era ficar numa situação muito difícil. E então José não diz isso, mas ao mesmo tempo sabe que pela lei também não pode ficar ao lado dela, sabendo que o filho que leva dentro não é dele. E então toma uma decisão duríssima, que é abandoná-la secretamente. Exatamente, depois ele recairia sobre ele todas as culpas, que ele que não tinha absolutamente culpa nenhuma, né? Evidentemente, aliás, ninguém tinha culpa, era tudo vontade de Deus. Diz que José era justo, amava a Deus, cumpria os seus mandamentos e orientou a sua vida para o serviço dos outros. José ponderava em cada momento como atuar do modo que era a vontade de Deus. Depois de ele ter tomado essa decisão, é que lhe apareceu um anjo também em sonhos a dizer que José, não temas tomar Maria tua esposa, ou receber Maria tua esposa, porque o que dela se deu é obra do Espírito Santo. Ela conceberá, dará à luz um filho e tu porás o nome de Jesus. Ou seja, o anjo está-lhe a dizer que ele entra nos planos de Deus, que ele fará as vezes de pai de Jesus na terra, mesmo sem ser pai, ele fará as vezes de pai. Ele porá, era próprio dos pais, pôr o nome aos filhos. Para José, a vida de Jesus foi uma contínua descoberta da sua vocação, como tem que ser para cada um de nós. José, ao ver Jesus nascer em Belém, e depois ao vê-lo crescer, e ao ensinar-lhe uma série de coisas, ensinava e aprendia dele. Como cada um de nós tem que aprender a olhar para o menino Jesus, agora no presépio. Imagino que todos e todas tenham um presépio em casa. Se não temos, ainda vamos a tempo de fazê-lo. Não se trata de fazer um enorme presépio, não se trata de fazer uma enorme obra de arte, se temos jeito para isso, muito bem, mas o importante é pôr lá as figuras principais, né? Jesus, Maria, José, e depois não esquecer, como o Papa nos recordava há um ano atrás, quando escreveu uma carta sobre a origem do presépio, que o presépio existe para ser contemplado, para contemplarmos a cena do Natal. E a olhar para essa personagem que está lá também, José, homem justo, forte, que soube cumprir a vontade de Deus e de um modo tão discreto. Reparem, não temos
no Evangelho nenhuma palavra pronunciada por José. Não é que ele não tenha dito coisas, mas de facto o Evangelho não recolhe nada. E até ao século XVI, pois a Igreja, ou melhor, sempre teve uma profunda devoção a São José, mas não o considerava como considera agora, juntamente com Nossa Senhora, padroeiros da Igreja Universal, né? Pois sabendo que depois de Maria, pois a criatura mais perfeita criada por Deus, pois terá sido José. E José foi tão discreto, né? Cumpriu a vontade de Deus, soube estar onde o Senhor esperava que ele estivesse, soube santificar o seu trabalho, sobre fazer as vezes de pai de Jesus, esteve sempre disponível para fugir para o Egito, quando foi necessário fugir para o Egito, para irem a Belém, etc., para aceitar todas as dificuldades, sempre com uma grande confiança em Deus. Pois nós, agora que estamos tão perto de Natal, vamos olhar para José e aprender dele. Aprender dele a falar com Jesus, a falar com Maria, a ter vida interior, a rezar, a preparar-nos bem para o Natal, a sermos dóceis àquilo que Deus quer de nós. Porque se algo caracteriza a vida de São José, é essa docilidade, né? Sabe em cada momento cumprir a vontade de Deus. É um homem ponderado, não atua, digamos assim, porque lhe passa pela cabeça fazer uma coisa, pensa, é prudente e, ao ser ponderado, procura aquilo que Deus quer. Pois tu e eu, né, temos que ser ponderados. Quando pensamos em fazer alguma coisa, temos que pensar: Senhor, tu me pedes isto, tu pedes que faça isto ou que evite aquilo. Como é que tu me pedes que enfrente esta situação, esta dificuldade, como fez São José? Diante dessa situação objetiva que ele se dava conta, né, que Nossa Senhora estava à espera do bebê e que ele que não podia pensar mal de Maria, ao mesmo tempo também não tinha coragem para lhe perguntar o que é que tinha acontecido, não é? Tinha todo o direito, digamos assim, de o fazer, mas não fez. Sabia que ali havia um mistério e achou-se indigno de permanecer ao lado de Nossa Senhora diante desse mistério tão grande. E Deus recompensou com a alegria de cuidar do próprio Criador, porque Jesus é Deus feito homem, e de cuidar da criatura mais perfeita que alguma vez pisou nesta terra, que é a Nossa Senhora. José tinha uma grande alegria. Sabemos depois, quando Jesus começa a sua vida pública, já com 30 anos, pois José já não está nesta terra, né? Já partiu. Já tinha partido deste mundo. Mas penso que isto é uma característica da vida de São José. Essa confiança total em Deus. Esse nunca ter deixado de refletir sobre aquilo que lhe acontecia e na sua oração, na sua intimidade com Deus, pois percebia como atuar em cada momento. Por isso recebeu essa verdadeira sabedoria, né? Nunca houve um homem tão sábio como José, né? Uma criatura tão sábia, exceto Nossa Senhora, evidentemente, mas porquê? Porque queria de verdade cumprir a vontade de Deus, meditava e sabia atuar em cada momento como Deus esperava dele. Um homem prudente, um homem justo, um homem forte, um homem que soube cumprir a vontade de Deus, ainda por cima, sem chamar a atenção, né? Ninguém notava nele, digamos assim, era muito discreto, e tu e eu também temos que ser assim, né? Para santificar-nos, para sermos bons cristãos, é preciso não chamar a atenção, é preciso fazer as coisas por amor a Deus e por amor ao próximo. Vamos olhar para José, vamos pedir-lhe que nos ajude a preparar muito bem o Natal e vamos pedir-lhe isso, uma coisa assim muito concreta, que quando aconteça alguma coisa na nossa vida que nos deixe um bocadinho desconcertados, como foi o caso que aconteceu em relação a ele, ao dar-se conta que Nossa Senhora estava à espera de um bebê, ele não sabia como atuar, pois que saibamos atuar como ele atuou, ponderar o assunto diante de Deus, pedir luz na oração, então Deus nos enviará os seus anjos, nos ajudará a tomar a decisão mais correta que Ele próprio quer que tomemos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.